O minimalismo dos anos 90 voltou e ele tá em todo lugar. Nos feeds, na passarela, no streaming. Enfim, minimalismo com funcionalidade sim, mas também com autenticidade e rebeldia. Ei, eu sou Paula Cássia, sou personal stylist e aqui a gente fala sobre moda, estilo pessoal, consumo e política. O minimalismo dos anos 90 aconteceu como uma reação direta aos excessos dos anos 80. Foi basicamente uma rejeição clara ao brilho, às cores, às ombreiras e ao consumo exagerado da década anterior. O início dos anos 90 marcou um período de recessão. E eu não sei se você já observou isso, mas em tempos de crise, a moda costuma caminhar por dois caminhos sempre opostos: o escapismo, como a fuga da realidade, ou o essencialismo. Naquele momento, o visual tendeu ao sóbrio não por falta de criatividade, mas por uma necessidade de propósito e coerência com o cenário mundial. Nessa situação, o luxo deixou de ser pensado só para ostentar e para parecer mais opulente, sabe? Passou a ser mais discreto, feito para permanecer. E eu vou começar com ele, com quem criava com linhas retas da maneira menos convencional possível. E eu tenho certeza que quando você pensa em minimalismo, você não pensa exatamente nisso daqui. Helmut Lang não tem o título de designer que definiu os anos 90 à toa. E se o minimalismo é entendido como algo frio, o Lang provava justamente o contrário. Porque ele acabava adicionando uma dosezinha de perversão e de fetiche em peças que até então pareciam inofensivas pra gente. Ele usava muito material tecnológico, como plástico, látex e o metal, e metia uns recortes onde ninguém estava esperando, tirando a roupa do lugar comum. O luxo dele era polido, retilíneo e muitas vezes monocromático, mas ele era um luxo que tinha alma underground, de quem criava olhando para a rua e principalmente para a galera que viveu o período pós-punk, mas que estava se inserindo no mercado de trabalho e queria aderir aos movimentos recentes da moda de maneira transgressora. E se hoje você acha interessante as peças que parecem ter uns respingos de tinta, eu preciso te contar que foi ele quem trouxe essa ideia para a passarela. O Painter Jeans apareceu pela primeira vez em 97, na coleção de verão de 98, né? E o modelo é o mais clássico possível. Era uma calça jeans reta. Se a gente puxar aqui na história, o jeans nasceu como um uniforme de trabalho pesado no século XIX e depois foi ganhando espaço no guarda-roupa de muita gente, né? Tanto do cinema até nas ruas. O que o Lane fez foi tirar essa peça do cotidiano e da funcionalidade e jogar num contexto de arte e design. Ele reconstruiu um clássico americano através de uma destruição proposital. O resultado foi um visual de ateliê de artista, mas com um refinamento que só o trabalho dele conseguia entregar. E pensa num cara vanguardista. Em 98, ele decidiu que não faria um desfile físico, aquele que a gente está acostumado, com convidados e a primeira fila. Em vez disso, ele transmitiu a coleção pela internet, uma época de conexão de escada, tá? E quase ninguém via potencial ali, pelo menos não para esse propósito. Ele abriu mão de espetáculo presencial para postar no futuro. Considerando que a gente atualmente só tem acesso aos desfiles por causa da internet, deu pra captar, né? O ímpeto dele de testar o que ninguém estava fazendo ia muito além do digital, porque ele foi o primeiro designer de luxo a colocar anúncios no topo dos táxis de Nova York. Era um espaço que até então ele era completamente ignorado pelo high fashion, por ser considerado popular demais. Mas para o Lang era um lugar perfeito para dialogar com a cidade. E nada do que ele fazia era óbvio. E mais um exemplo absurdo disso foi o lançamento do primeiro perfume da marca dele no início dos anos 2000. Porque enquanto todas as outras marcas de luxo estavam enchendo as revistas com modelos sensualizando demais e frascos gigantes em páginas duplas, o Lane fazia basicamente uma antipropaganda. Em vez de imagem, ele usou texto. Eram anúncios com layout de jornal, papel branco e as letras bem marcantes. Eles foram criados em parceria com uma artista, a Jenny Hobbser. Não tinha foto do perfume, o logo era minúsculo e o que saltava aos olhos eram as frases. Então o que ele fez? Ele ignorou o apelo comercial óbvio para vender um contexto de intimidade. E assim, despertar os sentidos e o desejo através das palavras é muito poderoso, né? Principalmente num lugar onde todo mundo vai para a imagem apelativa. Aqui, para mim, ele estava cravando o posicionamento dele. É muito interessante observar que ele transformava o manifesto em marketing. Ele fazia luxo, mas que conversava e se inspirava na cidade. No fim, o Lane criou um minimalismo que passava longe da asepsia e da neutralidade. Era o minimalismo com fundamento, feito por alguém e para pessoas que eram notadas sem fazer muito barulho. Não tem como falar de minimalismo sem falar da Jill Sander. Mas aqui a gente não está falando de básico, a gente está falando de arquitetura com funcionalidade. Antes de ser designer, ela se formou em engenharia têxtil e trabalhou um tempinho como editora e jornalista de moda. Mas aí você deve estar se perguntando o que a Paula tá me falando. Sei lá, tá me passando o currículo de Sander. É simplesmente para te mostrar que só uma mulher com essa bagagem conseguiria entregar esse nível de segurança e qualidade para quem veste a roupa dela. A Jill Sander não cria para adornar, ela cria para estruturar. Em 68, ela já tinha uma loja e criou a própria marca porque sentia falta de praticidade na moda. Só que você percebeu o detalhe da data? Final dos anos 60 e ela já pensava assim:
A Jill atravessou os anos 70 e 80, né, que a gente já sabe foram décadas de explosão de cores, volume, excessos, e ela foi solenemente ignorada por quase 20 anos, até que o mercado resolveu finalmente alcançar o que ela já fazia desde o início. Em 90, o resto do mundo percebeu que o essencial, feito com perfeição, era o robusto. Pensa numa alfaiataria que não engessa ninguém, mesmo quando a ideia é marcar os ombros ou desenhar a silhueta. A Jill trouxe clareza visual para o guarda-roupa que precisava antes de qualquer coisa ser funcional. And I love these women who have that energy, being smart, saying, I'm not a luxe madame, I love the luxe, but less is more. É interessante perceber que ela rompe com aquela ideia de que a mulher precisa fazer uma declaração visual barulhenta para se mostrar mulher. Sabe aquela necessidade de reafirmar a feminilidade através do excesso da exuberância? Aí a gente pensa que em fórmulas sempre muito arredondadas, mil acessórios, estampa, cor, para ela isso não importa. E o que eu acho mais maneiro de notar é que mesmo com esse rigor todo, a Jill Sander não criava roupas e muito menos imagens austeras. Inclusive, ela conseguia ser sexy com a sua marca, mas era um sensual que vinha do respiro entre as linhas que ela desenhava no corpo. Na coleção de primavera de 93, por exemplo, ela usou transparências e recortes que deixavam o abdômen e os ombros à mostra, mas tudo isso com cortes mais retos. Eram vestidos e túnicas que flutuavam no corpo das modelos, com calças de pernas largas e modelos que traziam um arzinho dos anos 60, mas com uma cara totalmente nova. Ao longo dos anos, o que a gente vê na passarela é uma harmonia entre estrutura e movimento que funciona muito bem. E até quando a cor aparece, porque ela aparece, tá? A Jill não brinca de colorir. A cor ali tem o mesmo peso da construção. Ou ela te entrega um look que é inteiro da mesma cor, todinho monocromático, ou um bloco sólido de cor que chega chegando, sem nenhum ruído em volta. Minimalismo com intenção, clareza e funcionalidade. Não é à toa que ela é considerada a rainha do minimalismo nos anos 90. Se o Helmut Lang é minimalismo com subversão e a Jill Sander com pureza, a Miuccia Prada é muita intelectualidade. Para entender a Prada dos anos 90, a gente precisa olhar para o conflito dessa mulher. Imagina só que Milão, anos 70, uma herdeira burguesa, doutora em ciência política e militante do Partido Comunista. A Miuccia já confessou que ela tinha pavor de admitir que curtia moda. Ela sentia vergonha de fazer bolsas, porque, olha só a ironia, assim como muita gente até hoje, ela associava o moda à superficialidade. Então, quando ela toma a frente da empresa da família, além de salvar a marca que estava em crise, ela cria um dos maiores conglomerados de luxo do mundo, um dos mais influentes, né? A Prada era uma marca super tradicional de malas de couro, de luxo clássico. Antes de começar a fazer roupas, ela simplesmente chegou com um nylon para expandir o acervo de bolsas. Ela pegou um material que era industrial, do exército, e acabou transformando ele em um objeto de desejo. Foi arriscado, mas também foi revolucionário. E eu acho também que foi um recado. Foi ela dizendo que o Gucci, além do intocável, da matéria-prima rara, que ele existia também no que é controverso. No desfile de estreia de 88, a Miuccia deixou claro que não existia mais espaço para as ideologias de Mussolini. Pelo menos não de acordo com a moda que ela desejava e que ela criava. E sim, eu sei, muitos anos depois, mesmo que de maneiras diferentes, a Itália ainda vivia os assombros do fascismo. Então o que ela fez foi uma super crítica política. Ela desconstruiu o uniforme militar, né, que ele era símbolo de virilidade masculina, transformando ele em roupas femininas. Ela usou a ideia de estrutura do peito que se envia para destacar e trazer aquela imponência para o corpo dos homens e alterou as linhas para que elas lembrassem seios femininos. Os looks na passarela, eles tinham uma silhueta mais reta, ampla e cobriam ao invés de delinear o corpo. Foram considerados estranhamente conservadores. Para você ter uma dimensão do quanto isso era fora da curva nos anos 80, a Versace estava no auge, né? Outra marca italiana, só que ela estava vendendo sex appeal óbvio, com os corpos ultra expostos e uma profusão de cores. A Miuccia decidiu então, desde a primeira coleção dela, que ela ia fazer moda sim, mas que seria uma moda política e que ela não iria representar o que é lido como belo no senso comum. E você sabe quando que foi que o termo ugly chic caiu na graça da galera fashionista? Foi logo depois do desfile de 96 da Prada, quando a gente tinha um minimalismo basicamente dividido entre as linhas mais limpas possíveis ou a sensualidade, a Miuccia Prada propôs uma nova ideia. A coleção se chamava Excentricidade Banal e tinha silhuetas sequinhas também, mas com uma paleta de cores que foi chamada de indigesta na época. Um mix de estampas que lembrava papéis de parede dos anos 70, e aí a gente tem que lembrar que ninguém achava isso bonito mais, e sandálias mais pesadas com salto bloco, e um design que ia em outra direção. Ainda mais se a gente comparar as sandálias e as sapatilhas minimalistas, né? Tinham linhas mais finas, retas. É assim que ela transforma o feio em desejo e faz a gente sentir vontade de se vestir de maneira mais interessante, só que para nós mesmos. E trazendo essa conversa pro agora, falando de minimalismo, eu gosto muito do que a Sacha Meneghel tem feito com a Mondepar.
Nas entrevistas ela fala com muita clareza sobre querer fazer uma roupa atemporal, da importância de uma alfaiataria bem construída para ela, e o que eu mais gosto é que dentro do que ela se propõe a fazer, ela tem se arriscado. A gente vê o uso de materiais inesperados, tipo a gravata de madeira, que eu achei o máximo na época do desfile, as releituras dos trench coats, e eu acho muito interessante a brincadeira também entre a fluidez e as estruturas mais arquitetônicas, já que as cores e as linhas costumam ser mais cruas, mais neutras. É aqui que eu sinto uma notinha, sinto um cheirinho de Jill Sander dos anos 90 no trabalho dela, só que com frescor atual e brasileiro. E eu queria deixar claro aqui que eu não tô equiparando a marca que acabou de nascer com essas gigantes, eu só quis pontuar que o que importa aqui é a intenção. E nesse quesito, ao meu ver, a Mandepar entrega um caminho com muito propósito. A minha maior picuinha com o minimalismo de hoje não é a estética em si, apesar de ser um pouco, mas como ele foi higienizado na internet. Aos poucos transformaram tudo numa espécie de estética anestesiada. Ficou tudo limpo demais, vazio demais, como se o objetivo fosse padronizar as pessoas, ao invés de ser um ponto de encontro, um ponto de identificação. Seja pela filosofia de viver com menos, que acaba refletindo no design, ou apenas pela preferência de um visual sem excessos. O minimalismo só faz sentido se ele carrega as referências e a personalidade de quem veste. Porque se não for assim, a roupa é só uma roupa. E aí ela perde toda a graça. Então a minha ideia de hoje é, da próxima vez que você for montar um look, não busca necessariamente, não pesquisa por como ser elegante, roupa de rica. Tenta captar a essência. Tem muita elegância na criação da Jill Sander. Mas tá vindo de onde essa elegância? Destrincha essas características. Quer replicar a subversão da Prada? Vai fazer coordenação com uma cor que, sei lá, é um desafio para você. Bota um elemento que você julgou que não encaixava ali naquele look, mas nunca experimentou, e sai assim. Quer ousadia e minimalismo? Realmente Lente te ensinou isso no início desse vídeo. Bom, é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Toda quinta tem conteúdo aqui novo para você. Até!